Bom, eu gostaria então de fazer as minhas perguntas para o Daniel e para o Samuel. E a minha primeira pergunta vai para o Daniel. Eu gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou ao longo desses anos. Você que está no último ano, eu gostaria então de saber quais foram as suas maiores dificuldades ao longo desses anos. E agora eu também gostaria de fazer uma pergunta para o Samuel. Samuel, você que está entrando agora no seminário, eu gostaria de perguntar: a teologia, ela esfria o crente? Boa, Lucas, grande amigo, irmão. Vamos lá, qual foi a minha maior dificuldade? Quando a gente fala de seminário e se preparar para ser um pastor, várias dificuldades aparecem. Não é, eu acho que falar de uma é complicado, mas se fosse dizer assim, aprender a gerenciar o tempo. Acho que é uma das maiores dificuldades. Gerenciar o tempo entre estudo, igreja e família. É. E disso tudo você tem que ter um momento pessoal com Deus. Então, São 4 coisas, né? exatamente. Que as pessoas confundem igreja com Deus, né? Exatamente, é. Então eu acho que gerenciar o tempo. Quando Paulo diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, é isso, sabe? Saber remir o tempo é muito difícil. Então, Amém. acho que o tempo, gerenciar o tempo de estudo, porque normalmente o seminário nos suga bastante. Porque você não passa somente. O aprendizado não funciona apenas você ouvindo de forma passiva. Você tem que também fazer a sua parte ativa no aprendizado, que é o depois, o resumo da aula, conversar com os colegas sobre o assunto, fazer trabalhos. E nisso tudo você tem que preparar sermão, pensar na escola bíblica dominical, tem os aconselhamentos. Porque nada disso faz sentido se você estiver desconectado da igreja. Desculpa, você pode estudar muito teologia, mas se você estiver desconectado da igreja, não tem Teólogo de sentido. gabinete, né? Não tem sentido. É interessante que, é igual o pessoal fala, uma coisa é teologia, outra coisa é a prática. Nossa, se Calvino ouvisse isso, você fala, não entendi o que você está dizendo, porque teólogo é prático. Na Exatamente. mentalidade de Calvino, as duas coisas estão juntas, inseparáveis. Então, às vezes, acontece alguma coisa na igreja, aperta o nosso coração, mas a gente tem que estar lidando melhor. É o que eu costumo dizer também. Se eu sou um cara desleixado com o seminário, porque eu quero dar mais atenção para minha família, eu quero dar atenção para minha igreja, eu estou ferindo os dois. Porque eu vou reprovar, vou ficar mais tempo no seminário, né, e etc. Então, às vezes eu estou sacrificando algum tempo aqui, mas eu estou me esforçando para não reprovar, para não ficar mais um ano e assim por diante, né? Então, gerir o tempo, Lucas, eu creio que foi uma das grandes dificuldades, e eu acho que vai ser pro resto da vida, né? Sempre tem que saber dosar isso aí. Samuel? Se teologia esfria crente? Não, totalmente oposto. Teologia fortalece, porque você está estudando sobre Deus. E até às vezes eu comento com a igreja, quando eu estava dando aula de quarta-feira, até às vezes comentando com o Daniel, você chora. Você vai estudando. Coisa linda. Você vai estudando aquela teologia sistemática dos puritanos, vai estudando o Herman Bavinck falando sobre Deus, você se assusta com quem é Deus. Você se assusta. Mas eu já ouvi muitas igrejas falarem, a letra mata, o espírito vivifica. Então, mas aí tá um problema, aí daí na igreja, né? É um lugar levantado. O texto ali é a lei de Moisés, né? É você querer ser salvo pela lei de A Moisés, né? letra Eu tava lendo um a negócio, lei, né? eu tava lendo um negócio sobre seminário hoje, só pra gente pra nos prepararmos aqui, né? E ele fala isso, que muitas igrejas, Daniel foi levado pela igreja para ser seminarista. Mas em muitos lugares, uma pessoa faz o seminário sem apoio da igreja. Porque a igreja entende que ele está se matando. Não, irmão, estuda a sua Bíblia. Teologia é coisa para quem quer ser frio, quem quer ser muito teórico, como o Daniel acabou de falar. Não. Sim. Uma teologia verdadeira, baseada na palavra do Senhor, só tem a fortalecer a fé. Porque é um meio de graça. Querendo ou não, a teologia é um meio de graça. É um estudo mais acadêmico das Escrituras. Para você chegar a uma aplicação correta. Porque a forma como você pensa, Eric, determina como você vive. Exatamente. Se você, por exemplo, entende que não existe ressurreição, você não vai viver uma vida exatamente como se você acreditasse. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Ele fala o seguinte, se você acredita que Jesus Cristo ele não vai voltar, ele não vai ressuscitar, coma e beba, e amanhã você morre. Ou seja, vive de qualquer jeito, você vai morrer mesmo. Agora, a partir do momento, e a Bíblia usa isso toda hora, né? Se você acredita que Jesus Cristo vai voltar,
viva em santidade. Exatamente. Porque como você vive, como você pensa, determina suas práticas. Isso é pra tudo. Isso é pra tudo. As Tá. pessoas, elas tentam descolar, mas não é. É pra tudo. Então a teologia só tem Então, a só para fortalecer. fortalecer isso que você disse, Samuel, assim, por que é difícil estudar teologia? Principalmente aqui no Brasil, porque, volto a dizer, nós tivemos um ensino muito fraco, Não, a educação é péssima. entende? Então você quer estudar a rainha das ciências, como era chamada na Idade Média, assim, de bate pronto, é uma das maiores dificuldades que eu tive também. É você voltar e falar, não aprendi quase nada, para não dizer nada, e eu vou ter que voltar a entender lógica, português. Não sabe nem o sujeito. O Exatamente. sujeito de uma frase, você vai perguntar qual é o sujeito de uma frase. O que Você é não sujeito? sabe. Aí você vai ter que estudar morfologia, sintaxe, fonologia, etc. Então, aí você fala, isso é uma coisa, isso é o português. Sem contar, por exemplo, que para teologia... É o grego, é o hebraico. Exatamente, outras línguas, o inglês, o próprio inglês. Ah, inglês. Então, sabe, filosofia, conhecimento de história, então é tudo. Legal. Ué, o Muito teólogo bom. acaba estudando tudo. Legal, gente. Próximo vídeo aí. Próxima pergunta. Beleza? Oh, Douglas! Dogrinhas. Eu queria saber qual é a matéria mais difícil que você teve, além das línguas originais, grego e hebraico. E para o Samuel, eu queria perguntar se a vocação ao ministério pastoral ele teve quando ele era da Pentecostal ou aqui na Presbiteriana. Queria que ele contasse um pouco para nós como foi esse processo. Legal, muito bom. Daniel. Matéria mais Aqui. difícil. E, indubitavelmente, assim, Indubitavelmente. Rapaz. Olha como o menino tá falando. Ele usa ênclise e agora ele tá usando o advérbio de modo indubitavelmente. vamos lá. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, prática de pregação. Isso é assim, sem pensar duas vezes. Prática de pregação. Por quê? Porque você estuda várias matérias, todas convergem lá. Então você estuda português, vai convergir lá. Você estuda as línguas, vai convergir lá. Geografia bíblica? Vai lá, conhecimento de história da igreja. Por exemplo, quer ver? Várias vezes a gente prega assim, aí vem o reverendo Ageu, que tem conhecimento bom de história, e fala, você sabia que Calvino passou por algo parecido em Genebra? Aí ele fala, nossa. Por exemplo, eu tive que pregar em Romanos 13, que eu preguei na igreja também, eu não poderia pregar aquele texto sem falar que Agostinho se converteu lendo aquele texto. Era um pré-requisito já. Foi que o reverendo Ageu mesmo, quando foi avaliar meu sermão, falou, a gente já estava esperando. Tem que terminar, porque para quem conhece a história eclesiástica, sabe que Agostinho se converteu lendo Romanos 13. Então é esperado que você tenha esse conhecimento de história. Então, tudo converge lá. Aconselhamento, quando você estuda aconselhamento, você faz melhores aplicações. É interessante isso. Hoje, o maior pregador, de acordo com... Assim, fala de maior pregador, né? Um dos melhores pregadores no quesito aplicação, quando a pessoa fala, nossa, faz sentido isso, é o reverendo Heber Júnior. E ele sempre está lendo um livro de aconselhamento. Sempre. Então, o aconselhamento ajuda. Às vezes o cara fica muito abstrato, talvez seja porque ele negligenciou a área do aconselhamento na sua esfera de estudo. Né? Então, fica a dica aí, livros da Batista Nutra, excelente. Já vou anotar também. Nutra, Publicações Nutra, excelente livro sobre aconselhamento. Então, vejo isso, tá? A prática de pregação tá todos os professores lá, os professores de cada área, esperando acontecer. Na pregação, a junção de tudo que você estudou, ao mesmo tempo ali. Teologia sistemática. É como se fosse algo orgânico, então. Exatamente. Né? Teologia sistemática, teologia bíblica. Se você está no Antigo Testamento e não souber usar a ferramenta da teologia bíblica, você vai pregar que nem um judeu. Você não vai encontrar Cristo. E se encontrar sem a teologia bíblica, você vai ser alegórico. Ah, Moisés tropeçou num prego. Irmãos, aqui é o prego da cruz. Ele está fazendo esforço de encontrar Cristo, mas ele fez de forma errada. Por quê? Faltou aula de teologia bíblica. Faltou o Van Groningen. E se ele não se importar com isso, ele não entendeu a proposta da teologia bíblica. Tá? Então tudo ali no mesmo Pode falar, momento. Eric, enquanto ele tá falando, seu coração vai queimando. E até mesmo a oração. É igual o colega foi orar depois do sermão, Senhor, que o Senhor interceda por nós. Isso é teologia sistemática. Deus não intercede por ninguém. Ele é a instância última. Exatamente. Por exemplo, teve outro colega que foi falar do eunuco e fala, na época dos eunucos chegava, passava a espada assim.
Pra mim, gente, aí faltou o quê? Ali faltou método de estudo, né? Principalmente no contexto histórico, que eu falei pra você. Se eu estou num texto que tem a palavra eunuco, aí é exegese, pesquisa do texto. Eu tenho que ir lá no contexto histórico e entender o que era o eunuco naquela época. Aí você tem o caminho, vai para a enciclopédia bíblica, bons comentários e assim por diante. Então, prática de pregação, Douglas, é a matéria-chefe. Então, Douglas, como você acho que já viu, aí no comecinho do vídeo, eu já falo um pouco sobre isso. Eu já tinha o desejo, quando entrei na igreja, muito porque meu pai, ele estudava bastante, mas foi aqui na igreja presbiteriana que queimou, que falou assim, aqui eu pensei, não tem outra coisa. Porque quando eu estou no último ano de letras, quando eu entrei, eu comecei a gostar de gramática por causa da Bíblia. Porque vai estudando, né? Você vai se aprofundando. Então, quando eu entrei, até tinha vontade de dar aula. Tinha até comentado, não sei se eu comentei com você. Tinha vontade de dar aula na USP, de letras. Eu ia terminar, ia fazer pós, mestrado, e depois queria dar aula lá. Porém, quando eu vai afunilando, você não vai vendo outras coisas para fazer, mas isso, quando você fala outras coisas para fazer, não é que, eu sou ruim em tudo, vou ser pastor. Não é isso. Significa que você tem várias habilidades, mas você não se vê fazendo outra coisa. Então eu penso dessa forma, né? Tipo, né? Dei errado em todas as coisas, eu vou virar pastor, né? Ou então o Wes falou, vou virar missionário. Ô, Wesley, Eu vou virar missionário. Não, nossa, corta isso aí, viu? vou virar missionário, mas falou brincando. Falou brincando. Vou virar missionário. Não. Significa que você tem várias habilidades, mas Deus está te chamando, te direcionando seu coração para aquilo. E isso aconteceu aqui. Tá? Beleza. Próxima pergunta. Pois é, corta isso daí, viu? Não precisa cortar, não. Não, tô brincando. Dani, na sua opinião, qual é a qualidade que não pode faltar em nenhum seminarista? Fora o chamado, uma qualidade comum que todo seminarista deveria ter. É isso. Calma aí, eu entendi o começo. Qual a melhor qualidade que o seminarista tem que ter? Tipo, qual é a qualidade que o seminarista tem que ter? Ela falou duas coisas, qualidade e outra coisa, né? Característica? Característica, mas é a mesma coisa. Tá bom, vamos lá. Você voltar. Por favor, só pra entender. Camila, esse beijo aqui. Dani, na sua opinião, qual é a qualidade que não pode faltar em nenhum seminarista? Fora o chamado, uma qualidade comum que todo seminarista deveria ter. É isso. Tirando o chamado. Qualidade, virtude. Vamos lá. Eu acho que a maior de todas sempre vai ser o que o Agostinho disse, né? As três. Humildade, humildade e humildade. Eu acho que, assim, tirando o que a gente já falou, amor às pessoas e amor à palavra de Deus. Isso aí é o que todo mundo tem que ter. Agora, o que deveria e não tem, às vezes, é a humildade. É que eu até adiantei pro Samuel. Normalmente, no seminário, se vocês tiverem um dia privilégio de ir lá, os que mais sabem, normalmente, são o pessoal do primeiro ano. Os que menos sabem são o pessoal do último. Por quê? Porque a tendência é você entendendo, né? A ideia de saber é... Nossa, eu sei disso, eu tenho opinião pra tudo. Não, eu tenho opinião formada disso. Eu sei que é isso. Aí você fala, rapaz. Na história da igreja toda, a gente não conseguiu entrar no consenso. Agora, no primeiro ano do seminário, o cara já tem opinião de tudo. Aí quando você vai sair do seminário, você fala, uau, não sei de nada e o caminho vai ser longo. Então, pessoas que nesse processo não são humildes, elas recebem repreensão de forma muito ruim. Elas não aprendem. E perdoe a palavra, elas serão sempre medíocres. Sempre estarão lá no mundinho delas. Então, humildade. Humildade para ouvir. E outra coisa, humildade para entender que há sabedoria de Deus fora dos livros de teologia. Às vezes, uma irmã da igreja que é simples, que tem vida com Deus, vai te corrigir e te dar conselhos que você não encontrou nos livros. Então, você tem que ter humildade para entender. Eu vou aceitar aquela repreensão. Aquela irmã é mais simples, mas ela está sendo usada por Deus. Então eu acho que humildade assim é tudo. E todo mundo luta contra isso, né? Porque nós somos orgulhosos por natureza. Então a gente sempre quer ter nosso nome lá, a gente quer tirar as melhores notas para humilhar os outros. A gente está no âmbito acadêmico, acaba tendo.
A gente quer, sabe, holofotes. Então, a humildade é algo que a gente tem que buscar, pedir a Deus mesmo. Aproveita e já indica seu livro já. É dele. Aproveita e indica seu livro aí. Humildade. Samuel Borges. Era segredo isso. Eu passo para você a mesma pergunta, mas você não pode falar humildade, né? Porque aí você não tem. Tirando a vocação e a humildade. Nossa, você deu. Não fala que você não tem, né? Corta isso daí. Nossa, olha. Pega a segunda de Agostinho. A primeira é humildade, a segunda é humildade. Aí ele fala sobre a terceira, humildade. Eu acho que uma que resume tudo que a pessoa tem que ter é amor a Deus e saber quem Ele é. Boa. Porque teve um pastor que... das histórias, né? Devocional, você vai pegando várias histórias. Ele falou que quando terminou a formatura de alguns alunos, um deles chegou a esse professor e falou o seguinte: professor, como o nosso Deus é imenso e poderoso. Ele começou a chorar. Por quê? Porque ele pensou assim: esse menino entendeu quem é Deus. Porque os outros colocou Deus na caixinha. Entendeu? Ou seja, você começa a estudar tanto, aí não tem como, né? Entrar na humildade, né? Você começa a estudar tanto que você é Deus e Deus agora é só o seu objeto. Chegando a ponto de você... Por exemplo, Deus não pode fazer isso. Entende? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, mas é só exemplo, tá? Deus não pode curar ninguém. Chega assim, não, Deus não pode curar. Tem pessoas que estudam e chegam a essa conclusão. Não. Deus ele faz o que ele quiser dentro da natureza dele, obviamente, tá? Deus não pode ser mal, né? Deus não pode ser mal, Deus não pode ser mentiroso. Só dois cotes, né, que pensava isso. O nominalista. Que aquele segue, né? Tô brincando. Mas, pra mim, o amor a Deus. Porque tudo tá resumindo ali. Uma pessoa que ama a Deus, ela não vai ser soberba. Uma pessoa que ama a Deus, ela não vai deixar de ouvir uma senhorinha. Porque ele sabe que Deus usa qualquer pessoa. Uma pessoa que ama a Deus, ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é. E isso é um processo, não é pontual. É um processo. Vou dar um exemplo aqui, para fechar essa pergunta. Teve um pessoal do primeiro ano que chegou num dos maiores doutores da IPB, creio que é o maior doutor, não vou citar o nome para não ficar chato. No primeiro dia de aula, o representante da turma chegou para ele e falou: reverendo, nós queremos o cronograma para avaliar e te dar a resposta daqui a um mês. Olha só. Aluno do primeiro ano. E o que a gente Não respondeu? precisa falar mais nada, né? Ligeiro, né? Esse é o sofista, viu, rapaz? Próxima pergunta, vamos lá. Foi boa. Olá a todos que estão vendo o vídeo e também um oi para o Daniel, o Samuel e o Eric. E bem, a minha primeira pergunta é direcionada ao Daniel, que já está finalizando o seminário, então eu gostaria de perguntar para ele o que foi que mais mudou na sua mentalidade quando você se adentrou ao seminário, já que você começou a aprender muito mais sobre Deus, sobre teologia, sobre igreja, doutrina, e o que mais te causou uma mudança de mente, um jeito de ver o mundo, mais te impactou quando começou o seminário. E para o Samuel que vai se adentrar no seminário, eu gostaria de perguntar se há alguma expectativa negativa sobre o seminário. Qual seria essa expectativa? Aquilo que a gente chama de... Aí eu vou usar os termos do meu mestre, o Reverendo Hermes, um grande abraço se ele estiver assistindo isso. Eu conheci o que eu ignorava. Existe aquela ignorância ignorada e a ignorância sabida. A ignorância ignorada é quando você não sabe que uma coisa existe e você vive normal, porque você não sabe que ela existe. Hoje, eu tenho uma ignorância sabida. Eu adentrei um mundo muito grande da teologia, eu sei os caminhos, mas eu sei que eu sou ignorante diante desses caminhos. Tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa. Então, qual é a grande mudança? Hoje eu sei o que eu ignoro. Então, hoje eu sei o que ignoro. Eu acho que é isso. É a maior mudança, né? Algum aspecto negativo? Eu acredito que, olhando hoje, nada. Pelo menos pela vida do Daniel, sabe? Se você pega o Daniel quando eu conheci e pega o Daniel hoje, é uma pessoa totalmente diferente. Mais inteligente, mais humilde. Agora falando de verdade, tá? Mais humilde. Sempre foi, né? Graças a Deus é um menino. Por isso que tá aqui com a gente, né?
é humilde, sabe mais, sabe os caminhos, sabe passar. Então eu não vejo hoje algum aspecto negativo. Claro que se eu reprovar, eu vou falar que a instituição não é muito boa, né? Não, isso aí corta. Corta. Boa. Vamos lá. Mais um. Parece bastante gente. Legal isso aí. Oi, Que legal, Pablo. Que legal. Vídeo, fazer duas perguntas, uma ao Daniel e a outra ao Samuel. Que legal. Primeiro ao Daniel. Daniel, qual foi a certeza que você teve no seu coração, ou a convicção, que você olhou assim e falou, não, por isso eu vou fazer o seminário? E a outra pergunta vai para o Samuel, queria perguntar para ele agora que está entrando, qual é o desafio que você acha que vai enfrentar? Você olha assim e fala, não, isso vai ser muito difícil. Mesmo assim não para, né? Mas qual é o maior desafio que você acha que vai ter pela frente ao adentrar no seminário? Bom, são essas as minhas perguntas. Muito obrigado. Ele pessoal pensou perguntar quais coisas boas você acha que vai encontrar, né? Só desafio, dificuldade negativa. Interessante isso, né? Gente, Pablo, eu acho que é o seguinte, quando você me pergunta o que aconteceu na minha vida que eu decidi entrar pro seminário, eu acho que é uma pergunta fácil. Mais difícil seria para o pastorado. Porque quando eu decidi que queria ser pastor, o seminário foi uma consequência lógica. Porque eu queria ser um pastor sério, um pastor preparado. E eu via a minha realidade, um cara que tinha muito desejo, mas era totalmente despreparado. E que precisava entender a ler melhor a Bíblia, a entender teologia, e eu não conhecia nenhum dos caminhos que hoje me foram apresentados. Então, o seminário foi lógico. Quando eu entrei na presbiteriana especial, eu sabia que eu tinha que ir para o seminário presbiteriano. Lembrando que eu era já do seminário o Sempre de Jesus. Então, olha, antes de ser um pastor, querer ser um pastor presbiteriano, eu já havia necessidade de estudar teologia. Porque eu entendo, sempre entendi, desde o dia que eu quis ser um pastor, que cuidar de vidas é uma coisa séria. A gente lida aqui com pessoas entre céu e inferno. Então é uma coisa muito séria. Quando eu leio aquele texto de Atos 22, Paulo está lá em Éfeso, na praia, e ele fala, pastorear o rebanho de Deus, ao qual Deus comprou com seu próprio sangue. Eu falei, tem que me preparar. Custou o sangue de Deus. Então eu não posso subir ao púlpito despreparado, Brincar de teólogo, falar em nome de Deus o que ele não falou, proibir em nome de Deus o que ele não proibiu. Né? Então, pela autoestima, pela visão que eu tenho do ministério pastoral, eu vi a necessidade de um preparo. Tá? Então é por isso. Não é algo simples. A gente não é agitador de plateia, não somos o cara legal que faz socialização em grupo. A gente prega a palavra do Cristo crucificado. E isso tem valor eterno e consequências eternas. Por isso. Acho que a maior dificuldade, acho que vai ser o tempo. Vai ser conciliar, como o Daniel falou, seminário e igreja, e agora recém-casados, né? Uhum. Então, acho que o tempo, e ainda mais as línguas, porque o Daniel, ele, pela graça do Senhor, pela providência, ele entrou no seminário antes e já teve um contato com as línguas originais. Já teve um contato. Agora vou começar a ter um contato. Então, acho que o tempo, poder otimizar todas essas coisas vai ser a maior coisa. E aqui eu deixo registrado o meu grande mestre de grego, reverendo Felipe Alves, e hebraico, reverendo Ronaldo Bandeira. Eu agradeço muito a ajuda de vocês, já falei isso pessoalmente, mas deixo registrado. Antes de entrar no JMC, eles me ajudaram muito nesse sentido. Então, foi algo que ele já tinha. Então, acho que o tempo. Se eu seguir os conselhos do Daniel, se pegando todo esse esquema, conversando com o pastor, com a igreja, eu acredito que no final dará tudo certo. Isso aí, cara. Em nome de Jesus. Isso aí. Beleza. Temos mais um aí? Olá, queridos, tudo bem? A minha pergunta nesta tarde é sobre a cosmovisão cristã reformada, né? Como que ela está pautada para o crente na dicotomia sagrado, profano, secular, ou na visão da glória de Deus
na sociedade e na vida comum. Interessante. Tá aí a pergunta, quem vai responder? Gosto da pergunta que já vem com a resposta, né? A pergunta já vem com a resposta, é a melhor coisa, viu, Marisa? Obrigado pela pergunta e a gente segue a linha dos puritanos, né? Calvino, ele estava muito... Ele fez... Vamos entender a reforma. Lutero, ele abriu alas para a reforma, ele é aquele cortador de cana, ele vai à frente, né? Desbravando. Calvino, por sua vez, é o sistematizador da reforma, o grande gênio da reforma. Mas esses homens tiveram vidas curtas. Quem aplicou de fato o ensino da reforma, o sola escritura, sola gratia, sola fide, soli deo gloria, etc., foram os puritanos. E a gente segue a visão dos puritanos, que era aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da existência humana. Então eles queriam ter uma vida pura, uma sociedade pura, uma igreja pura, com liturgia pura, pregação pura, daí o nome puritanos. Então a visão puritana era que Deus sendo o Criador, aqui parafraseando Abraham Kuyper, não teria como, não teria possibilidade de ter 1 centímetro quadrado da existência humana a qual Deus, ou o Senhor Jesus, não dissesse é meu. Então se Deus é o dono de tudo que é criado, ele deve ser glorificado por meio de tudo. Então, os puritanos nunca tiveram essa distinção, né? Eu estou na igreja, que é sagrado. Eu estou no meu trabalho, aqui secular. É profano, ou secular. Não! O chão do telemarketing, para o puritano, fazendo um anacronismo de profissão, é tão sagrado quanto o chão da igreja presbiteriana de Carvalho. Para eles não tem essa dicotomia. Deus deve ser glorificado no modo como eu uso meu dinheiro, no modo como eu trabalho, no modo como me relaciono com a minha esposa, da mesma forma como se eu estivesse dentro da igreja. Então isso faz toda a diferença, né? Eu vejo que é por aí. Essa visão, cosmovisão, visão de mundo. É enxergar que todas as áreas podem ser redimidas e trazidas aos pés da cruz. Então você pode dizer que hoje há cosmovisão equivocadas no meio do povo cristão? Sim, com certeza. Sim, o nosso povo, a cosmovisão que nós seguimos, tem um livro que ele fala da filosofia de Platão. Quais as consequências da filosofia de Platão na teologia? E uma das consequências é essa, que a matéria é inferior ao espiritual. Isso mesmo. Então, por exemplo, casamento. Os padres, eles não casam. Hoje eles vão argumentar que é por causa da viver melhor, para Deus, para ter mais tempo. Mas nós sabemos que se você estudar teologia, se você vê naquela época, não era por causa disso. Porque uma pessoa que é virgem, ela é mais santa, é mais espiritual do que o casado, que tem relação sexual. Então, porque a relação, ela é física. E tudo aquilo que é físico é inferior àquilo que é espiritual. Mas segundo o que o Daniel falou, né, claro, citando os puritanos, Abraham Kuyper, não. Se Deus criou todas as coisas são boas. Todas. Então, não tem esse negócio, Daniel, eu não era casado, era mais santo que o Daniel. Não significa isso. Significa que ele está no estado de casado e tem que ser um marido que honra a esposa, que a respeite, que a ame, que cuide dela. Ele é espiritual. E eu, como solteiro, respeitando a minha mulher, não fazendo nada com ela, amém. Sou espiritual. É aquilo que os grandes teóricos da cosmovisão vão colocar em 3 pilares. Alguns colocam 4, né? Mas os mais conhecidos são 3. Criação, Deus criou coisas boas. Houve a queda, a criação foi afetada e os seres humanos pecadores pegaram a criação de Deus para fazer de ídolos e para sua própria glória. E nós cristãos estamos no 3º pilar também, que é a redenção. Essas coisas que foram criadas boas, distorcidas pelo pecado, podem ser redimidas para a glória de Deus. Então, se você for falar assim, a língua portuguesa, que a gente já falou, ela é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas ela tem as suas questões da queda. E falando de um assunto bem atual, a questão do pronome neutro, por exemplo. Isso é um problema da queda, que eles querem colocar. Então, como que a gente redime isso? Aí tem as propostas, né? Sim. Então, veja, tudo na vida tem um lastro do pecado. Mas, consequentemente, grande parte das coisas pode ser redimida. Não todas. Há coisas que
nasceram da consequência do pecado. Entende? Por exemplo, você vai falar, Daniel, como que eu redimo o meu uso de drogas? Entende? O LSD pode ser redimido. Entende? Tem coisas que já nasceram da consequência, então é difícil. Então, para ajudar a Marisa, ou o pessoal que está nos assistindo, eu gosto da figura do barco. Se você pegar um barco e colocar ele na 25 de março, estranho, né? Por quê? Porque não é o lugar dele. Ele tem que estar onde? No mar. Mas se você olhar o barco no mar imerso, você vai achar estranho também, porque ele tem que estar boiando. Esse é o cristão diante da sociedade. Ele não está fora, mas também não está imerso. Ele está sobre o mar. Então a gente está na cultura, a gente tem influência cultural, é verdade, a nossa roupa diz isso, né? O nosso jeito, a nossa forma de falar diz isso. Nós estamos numa cultura, temos influência da cultura que nós estamos, é verdade. Mas não é ela que determina os nossos valores. Isso aí, muito bom. Estamos indo para o final do nosso papo aqui, que está muito bom, né? Estamos caminhando aí para os finalmentes. Mas temos uma mensagem aí, né? Do nosso querido reverendo João Marcos. Aí sim, hein? Graça e paz, amados irmãos. Eu gostaria de deixar um versículo para os nossos amados seminaristas, Daniel e Samuel. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. De fato, é uma benção. O episcopado, o pastorado, o ministério. E minha palavra de incentivo a esses que estão começando, ou que vão começar, estudando para isso, é que perseverem. Ame ao Senhor de todo o coração. Confirme a cada dia o chamado eficaz, o chamado para o episcopado, se apaixonando pelas almas perdidas, se apaixonando pela igreja do Senhor Jesus e se consagrando a cada dia à obra do Senhor, deixando cada dia a chama arder no coração, não permitindo que as amarguras, as tristezas, as lutas do ministério, é um caminho espinhoso, nós sabemos, mas não permitindo que isso tire a sua alegria, seu entusiasmo, a sua paixão, seu fervor pela obra do Senhor. Portanto, fica aqui a minha palavra de recomendação a esses queridos irmãos. Que Deus lhes dê graça, lhes abençoe como seminarista e que essa chama do ministério possa arder cada dia mais. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Um abraço. Um abraço, pastor. Amém. Amém. Palavra de sabedoria. E aí, que vocês têm falado desse nosso pastor querido, tem sido bênção em nossas vidas, homem de Deus, homem temente a Deus, passou aí por momentos difíceis, né? Agora de saúde, cirurgias, e Deus tem dado graça para ele, para sua igreja, para ele estar aí firme ainda. Pastores antigos assim sempre nos ajudam em coisas que por vezes pra gente não está no manual, né? Então, a convivência com pastores de mais idade e de uma certa experiência, a minha Gilmar tem 40 anos de ministério. Você já passou por muita coisa, né? Fazer agora, né? Esse mês, final do mês. Já fez, dia 9. Então, olha, vou dar um exemplo, que eu acho que ele, não sei se ele nem vai lembrar disso. Coisa simples, mas no momento não parece simples, tá? Eu e o Samuel estava dirigindo a nossa primeira reunião da superintendência da escola dominical. Lembra disso? E ele estava lá só para assistir, para ver como nós nos sairíamos, né? Aí teve um impasse lá. Quem vai ser professora da idade tal, de crianças? E assim, coisa na igreja, irmãos, às vezes, uma coisinha pequena começa... Não, eu não vou, já falei que não posso e tal, e começou. Aí, do nada... Não tem ninguém e tal. Ele pediu pra gente fazer uma pergunta que acalmou. E que se
se ele não tivesse sugerido aquela pergunta, provavelmente a gente estaria naquela reunião até agora. E olha a pergunta que ele pediu para que nós fizéssemos. Pergunta quem era a professora antiga. Aí perguntou, a pessoa falou, e cadê ela? Ela não pôde vir. É isso. Então vamos fazer o seguinte, depois alguém pode conversar com ela? Tudo bem. Ok, próximo passo. Resolveu. Então, coisa simples. Então, às vezes eu tenho aprendido com ele assim, essas coisas de convivência, relacionamento, né? A importância da esposa no ministério. Ele tem uma história muito bonita, principalmente em Buenos Aires, lá no Paraná. Trabalhos com pequenos grupos, né? Pessoas. Então, tem muita experiência. Pastores antigos, assim, tem muito a nos ensinar. Muito mesmo. E eu, como eu falo para a Pâmela, mas eu e a Pâmela aqui, né? Sempre agradecemos a Deus pela vida do João Marcos. Porque como nós éramos de uma igreja pentecostal, os pastores lá são mais carismáticos, né? E o pastor aqui, ele é carismático. Não no sentido teológico, mas ele é a pessoa que abraça. Então, no começo, eu sentia estranheza na liturgia do culto, porque era muito diferente. Mas quando ele pregava, eu não sentia muita estranheza, não no conteúdo. O conteúdo é reformado. Mas na forma de abraçar, de falar. Então, isso nos ajudou muito. Nos ajudou de verdade. Acho que foi duas coisas que fez com que nós ficássemos aqui. Foi o abraço da igreja e foi o pastor. Esse carisma dele aí. Legal. Muito bom. Eu quero agradecer a Deus por isso. Isso aí. Agora nós vamos ver alguns momentos aí, né, do Daniel primeiro? Daniel, tem algumas fotos aí suas, Daniel. Não, gente, que isso? Daniel, olha lá, ó. Comenta aí, Daniel, que foto é essa aí? Uau, essa foto aí o nosso amigo, Murilo. Lá no seminário, que JMC. Foto? Cadê a foto? Aí pulou, hein? Uau, aí. Que dizer dessa foto? Eu quero só ver as fotos que vocês pegaram minha, viu? Você é agora recente? Uau. Olha o trio. Quem são esses aí, amigos? Rapaz, eu tenho que falar. Aqui tá escrito. Tá escrito aqui. Né? Primeiro, volta aquela aí, foto dá ali. Dá pra parar, não? Qual foto é essa? Volta, não, a primeira. Não, a primeira, essa aí junto os três. Uau, que foto, hein? E tem também o Efferson. Com F, Efferson. Não, volta. Os dois já vieram pregar aqui na igreja, né? Isso. Já vieram. Nossa. O Murilo, ele foi no dia do... Aí, foi fazer matrícula. Olha o púlpito bonito da igreja de Santa Mara, ó. Rapaz. Muito. Aí pode passar. Eu queria falar do Murilo, né? O Murilo tem sido um grande amigo. O Murilão, o gigante de Deus, eu chamo ele. Aí, pronto. Esses aí são os meus maiores amigos do seminário, sem dúvida. O Efferson também, ele é novo, né, na minha classe. Ele está no 3º ano agora. 3º ano. Muito inteligente. Aquele mesmo é inteligente demais. Qual? Lá no fundo, que tá olhando. Lá no fundo tá olhando pra... De barbudo. Ô, rapaz inteligente, viu? Um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Muito bom. Esse cara é inteligente? Humilde? Pecador miserável, né? Eu sou humilde, né? Mas o Murilo e o Felipe têm sido grandes amigos nessa jornada, viu? Nossa, que legal. O Gessé, o Fabiano lá atrás, um homem que é apaixonado por missões. Que ele tá de braço levantado lá? E o Thiago também, que parece russo. Tanto é que ele vai pra Rússia depois do seminário. Fala russo. O Gabriel, homem de Deus também. Nossa, muito bom, muito bom. Doutor Thiago, né? Não sei que era o teu lugar? Que você falou? Não. Ali, ó. É do lado dele. Do lado dele, não é? Então, é aqui. Isso. Aqui você já tava com o Murilo. Esse aqui é o Dr. Thiago. O Thiago foi advogado por muitos anos, e tá no ministério agora com a gente. Legal. Esse é o nosso momento de estudo, gente. Assim, eu sou um cara que gosta de fazer piada, brincar com o pessoal, tirar umas fotos, pra descontrair, porque aí, irmãos, já vi pessoas derramar lágrimas aí, viu? É um momento difícil. Estudar não é árduo, né? É um momento difícil mesmo. E essa aí, você conhece? Nossa, uma foto mais legal pra ela vai brigar. Solta a foto aí, vai. Oi, amor da minha vida, tudo bem? Me pediram pra gravar um vídeo pra você, falando um pouquinho sobre você, um pouquinho, assim, de tudo que a gente já viveu, né? Uma homenagem, diga-se de passagem, muito bonita. Até porque são 11 anos de história, né?
Primeiramente, queria deixar claro para você que eu te amo muito. São 11 anos de muita felicidade, são 11 anos de muitas realizações juntos, particulares. E assim, sou muito grata a Deus pelo caminho que você escolheu trilhar. Sou muito grata porque em nenhum momento você me deixou insegura. No dia que você falou pra mim assim, eu quero isso pra minha vida, você segurou as pontas, você nunca deixou faltar nada na nossa casa, você foi um marido excelente. E você ainda é. E cada dia mais você continua assim. Então, queria te dizer que eu te amo muito e que não tem você, eu não sou de fazer esse tipo de coisa, muitas homenagens. O romântico da relação é você, né? Mas eu quero que você saiba que eu nunca me arrependi de ter escolhido você pra minha vida, tá bom? E você é tudo pra mim. E eu sei que mais um ano de faculdade e todos os seus sonhos vão deslanchar da forma que você deseja, tá bom? Quero te dizer que eu vou estar pra sempre do seu lado, juntinho, na dificuldade, na alegria, assim como a gente prometeu há 7 anos atrás, tá bom? E quero te dizer que eu te amo muito. Não vou falar mais, porque você sabe que eu choro, né? Então, é isso. Você é o amor da minha vida, o futuro pai dos meus filhos, o homem que eu me apego e que eu coloco as minhas tristezas, minhas ansiedades, e meu companheiro. Então, eu te amo muito, viu? Beijo. Flavinha, minha esposa querida, ela tá comigo desde a minha conversão, né? Um pouco antes até. E tem estado comigo por todo esse tempo, me aguentando aí, né? Essas partes não valem não, viu? Não pode, gente, assim, pra não deixar passar em branco, né? Só Deus sabe as nossas dores, né? Pode chorar, varão. Vou chorar. Vou pegar um leite. O lenço tá ali já. Eu tô chorando, mas só que por dentro, tá? Não, é sério, irmãos, é que, poxa, ela sabe as dores do ministério, do nosso chamado, assim. Às vezes a gente tem que enfrentar cada uma. E ela tá ali com a gente pra dar uma também força. conta muito, né? Nossa, assim, muito mesmo. Então eu só tenho a agradecer a Deus por essa mulher. Outra coisa também tem que colocar. Eu A amo esposa muito. ajuda, né? ajuda muito nessa parte do seminário também. Nossa, um grande beijo pra minha amada esposa, com quem quero passar o resto da minha vida. É só Deus força pra isso. Tá bom? Legal. Nossa! Que é isso, Samuel? Onde que é isso aí, Samuel? É você que cantava aquela música dos galhos secos de uma O Gabriel, o meu cabeleireiro e o Júnior. Mas o que é isso aí? Tava tocando na rua? Evangelismo, tinha direto. Tá. Aí eu tocava isso aqui, ó, tentava. É o bumbo, sei lá como é o nome. Nossa! Olha só! Rapaz. Não vale, quando eu pegaram da hora. Pô, era moça moicano, hein? Aí, ó. É bom. O Marcelo, o Gabriel. Todas que escolheram, hein? Chiquinha? Ela é uma personagem que ela criou. Aí por Você isso que ela faz voz de criança, já reparou? Olha isso. Não, agora Que galã, agora hein, já era. Olha. Aí, Nossa, você era bonito, hein? Nossa, olha aqui. Ô, não faz o batismo do Bop? Ninguém tava zoando. Já tá melhorzinho. Nossa, Catecume, nossa, hein? Pâmela. Nossa, os dois fizeram. Nossa, cara de criança. Não, vou. Já foi. Aí o quê? Apresentação do dia? Okay. O dia da profissão de fé. Tá. Nossa, que legal. O Felipe já não tá mais conosco. Tem gente ali. O presbítero. Presbítero. Evoluindo. Essa foi a última pregação agora, hein? Foi agora, né? Primeira do ano. Não. Aê! Não vale não. Libras? Pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou falar sobre Libras, não estou aqui para isso. Vou falar sobre Samuel. Não vale não. Samuel é uma pessoa maravilhosa, que eu amo poder participar da vida dele e participar do desenvolvimento dele como homem, como cristão, como pessoa, assim. Primeiramente eu conheci a mãe dele, para depois conhecer o Samuel, né? E a mãe dele chegava pedindo pra gente orar
porque tinha o único filho dela que ainda não tinha ido para a igreja. E aí eu orava sem nem imaginar que seria meu futuro marido. E sou grata a Deus por poder participar de todo o desenvolvimento dele na igreja, né? Pude acompanhar a primeira aula da escola dominical, Que estão tá rindo? a primeira pregação dele. E é muito bom ver como ele cresceu, como ele evoluiu, né? Graças a Deus. Também. Quando a gente mudou para presbiteriana, eu lembro da gente se questionar um pouco sobre a possibilidade dele dar aula, porque o pessoal é muito estudado, se algum dia ele ia pregar, né? E a gente viveu isso aos pouquinhos, né? A igreja foi nos conhecendo e ele foi tendo oportunidades de aprender, de demonstrar o que ele sabia. E hoje nós estamos aqui, né? Com ele já matriculado no seminário, uma coisa que a gente almejou tanto, sabe? Que era algo assim que dava pra ver o que ele queria, né? E não vale esse negócio aí, viu? A operação dele, pude contar, né? Com tudo isso. E é uma felicidade assim, sem tamanho. Eu desejo que o seu seminário seja maravilhoso. Não vale esses negócios aí. Você dá, meu irmão. Sobre a igreja, sobre Já tô vendo amanhã. As pessoas que te ajudam nessa sua caminhada. Eu desejo continuar do seu lado pra te apoiar, pra te ajudar no que você precisar e acompanhar Você vai continuar, o meu seu anjo. crescimento. Hoje você é presbítero, seminarista, vice-presidente da escola dominical, né? Graças a Deus. E eu espero estar aí do seu lado como reverendo. Um beijo e Deus te abençoe. Amém. Amém. A Pâmela não tem nem o que falar muito. A Pâmela é um instrumento de Deus, assim, muito grande na minha vida. Porque eu tinha muita dificuldade para ler. Né? Como o Daniel falou, a nossa educação é péssima. Então eu tinha muita dificuldade. Então ela foi lá, ela viu minha dificuldade de comprar a Bíblia da NVI. A partir desse dia foi quando eu me apaixonei pela Bíblia. Então, Já tá bem no começo da sua história também, né? Sim. Com Cristo, assim, né? nem um ano. Eu entrei, menos de um ano ela já entrou na minha vida. Então, desde eu sou cristão, a Pâmela está na minha vida. Então é um instrumento de Deus, assim, afiadíssimo, né? Quanto mais afiado, melhor para a obra. Na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus. seria né? de nós sem as nossas esposas, né? Então, meu bem, eu te amo. Você vai continuar como reverendo, o que você quiser. A gente vai continuar junto, se Deus quiser. Eu te amo. E que possamos estar juntos, um ajudando o outro. E foi o que eu falei pro Samuel, eu quero que fique gravado. Certeza que Samuel vai ser pai antes de terminar o seminário. Ok, tá gravado. Agora tá gravado. Tá repreendido em nome de Jesus. Bom, sempre é assim. queria agradecer para vocês, está chegando o final aí, ó. Nossa, isso é um programa, hein? Agradecer pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Isso é uma lembrancinha do nosso programa para vocês, Tem que abrir de ou toda a depois igreja. só curioso? Abre, pode abrir. Ai, que legal, gente. Uma agenda? Uma agenda aí, ó. Nossa! Olha que legal, vendo a palavra ainda. Tem uma... Ó, com caneta, gente. Aí sim. Ó, a caneta chique. É aquela de R$200? Nossa. Nossa, Faber-Castell. Um pouquinho mais. Gente, que legal. Nossa, muito obrigado, viu? Esse final não precisa. Mostra lá, mostra pra câmera. Cadê a câmera? Pega aqui alguém. A câmera 2. Olha que legal. Aí, ó. Deus abençoe. Pega a câmera, pega o nome. Muito bom, viu, gente? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? A todos. Nossa. E a todas. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso programa, né? Flores, né? Quero agradecer ao Daniel Ruvenal aí nesse último ano do seminário, que Deus abençoe. Samuel aí entrando esse ano aí no seminário, que Deus dê sabedoria, abençoe. Agradecer pela participação de vocês, um tempo precioso aqui com vocês. Até extrapolamos um pouco o horário, mas valeu a pena, né? Pelo papo, pela conversa. Espero que nossos ouvintes tenham aproveitado aí bastante. É isso, gente. Vamos encerrar. Quero encerrar dizendo para você curtir, né? Compartilhar esse vídeo aí. Acionar o sininho aí das notificações. Que o Senhor possa abençoar todos vocês aí de casa, tá bom? Até a próxima. Tchau, Deus abençoe. Amém.